E aí, pessoal, aqui é o Elias, né, professor de História de vocês. A gente está aqui para tentar dar continuidade ao nosso conteúdo de História, tá? Então, esse é um vídeo destinado aos alunos do sexto ano. Então, se você for do sexto ano, esse vídeo é para você. Nós vamos falar hoje sobre a pré-história, tá? Então, período paleolítico, período neolítico. Vamos comentar um pouco sobre cada um desses períodos, né? As mudanças que eles trazem, tá? É muito importante que vocês façam a leitura do livro de vocês, o livro didático, tá? Então, esse conteúdo ele está localizado na unidade 2, tá? Nos temas 2, 3 e 4, tá? Pega lá o livro, dá uma lida, faz anotação, faz fichamento, faz apontamento e anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, pessoal. As dúvidas que vocês vão tendo ao longo do vídeo e ao longo da leitura, vocês devem enviar lá no Google Class. Qualquer dúvida que surgir, envia lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, o mais rápido possível, tá certo? E é a forma que a gente vai ter para poder se comunicar, para a gente poder fazer essa interação e a aula ser o mais produtivo possível, tá bom? Então, vamos para frente e boa aula. Então, a gente vai falar sobre a pré-história, né? Pré-história, que é um dos períodos mais longos, quer dizer, é o período mais longo da história da humanidade, apesar do nome pré-história, né? Ele já é discutido há muito tempo, já é questionado, porque esse nome sugere a ideia de que a humanidade nesse momento ainda não possuía história, mas a gente sabe que tem sim, é uma história extremamente importante para a gente entender como a gente conseguiu se organizar da forma que a gente se organiza hoje. Então, vamos tentar entender como seres humanos, né, após o seu desenvolvimento, a gente já falou também sobre o desenvolvimento e evolução do ser humano, né, como o ser humano ele se desenvolveu e se organizou ao longo dos milhões de anos aí, desde aí do surgimento da humanidade, tá, na África, e, e entender como é que essa mudança ela se deu, né, ao longo dos milhões de anos entre a pré-história e o surgimento, por exemplo, das primeiras cidades, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui. A pré-história, ela costumeiramente foi dividida entre período paleolítico e período neolítico. Tá? Hoje essa mudança, né, essa divisão, ela é muito questionada por alguns historiadores, porque ela sugere a ideia de que, por exemplo, os seres humanos viviam apenas com a pedra, né, trabalhavam apenas a pedra, ou que ela é muito imprecisa quanto às transformações que ocorriam durante esse longo período aí, em que os homens ainda viviam, né, a humanidade ainda era nômade, vivia em pequenos bandos, grupos. Então, esses termos eles são questionados. Por uma questão mais didática, a gente vai continuar aqui discutindo eles dentro dessa terminologia mesmo, né, paleolítico e neolítico, tá bom? Então, vamos lá. Então, paleolítico ou idade da pedra antiga, né? Inclusive o próprio nome paleolítico, né, vem da junção das palavras gregas aí, pedra e antigo, né? Então, lítico, né, litos quer dizer pedra, né? E paleos quer dizer antigo. Então, a gente tem aí a junção dessas duas palavras que dá o um nome a esse período, pedra antiga ou também conhecido como pedra lascadas, tá bom? É provavelmente o período mais antigo, de certa forma, da humanidade, tendo em vista que teria aí, se originar nesse período, teria início com o desenvolvimento do gênero Homo, né? Tá? Então, aproximadamente aí 2 milhões de anos, né? 2,5 milhões de anos aproximadamente, tá bom? Aí você perguntar, professor, como é que a gente estuda esse período, como é que os historiadores eles têm informações sobre esse momento da história da humanidade, se isso está tão longe no tempo. Eu mal consigo saber o que aconteceu no mês passado ou no ano passado. Como é que os historiadores conseguem estudar e entender esse período mais antigo? É simples, né? É simples assim, né? Simples entre aspas. São muitos esforços para a gente conseguir entender alguns detalhes desses períodos mais distantes no tempo, pessoal. Então a gente tem achados arqueológicos, né, vestígios, instrumentos fabricados de pedra, de osso, de madeira, cerâmica, né, vasos, tigelas, essas coisas que o ser humano foi fabricando ao longo dos anos e que foi sendo soterrados. Então, hoje em dia, as escavações arqueológicas elas têm revelado para a gente muitos objetos
utilizados pelos seres humanos há milhares ou milhões de anos. A gente também tem a paleontologia, que é uma ciência fundamental, que auxilia na compreensão de como esses homens se organizaram, esses seres humanos lá da pré-história, eles se organizaram, onde eles habitavam, né? Então essas duas ciências são de relevância fundamental para o estudo desse período mais distante da história humana. A gente também tem as pinturas rupestres, pessoal. Os seres humanos, ao longo do seu desenvolvimento, passou também a registrar algumas da sua vida cotidiana na parede das cavernas, tá? Então haviam o surgimento aí da pintura rupestre, esculturas que os seres humanos passam a produzir sobre a sua vida cotidiana, sobre suas crenças, sobre sua vivência, né, na natureza. A gente tem grutas e cavernas que foram habitadas e que deixaram ali vestígios da presença humana. Então tudo isso faz com que a gente possa tentar entender minimamente sobre esses primeiros grupos humanos, ainda que a gente não consiga compreender tudo, mas permite que a gente tenha algum contato com esse primeiro momento da sociedade humana, tá? Então a gente tem, como eu falei, né, uma discussão sobre essa terminologia, né? É adequada ou não, paleolítico, neolítico é adequado ou não? É uma questão mais conceitual, né? Do ponto de vista histórico aqui é muito importante a gente entender que os seres humanos, eles foram mudando, né? Desenvolvendo uma forma de organização própria que vai saindo dos bandos de 30, de 20 pessoas lá mais de 100 mil ou 200 mil anos atrás, e foi chegando até uma forma de sociedade cada vez mais sedentária, né, fixa, e que aumenta populacionalmente cada vez mais, né? Então a gente tem um bando que antes era 30 que vivia migrando de um canto para outro, para chegar ao que hoje a gente tem, as grandes cidades com milhões de pessoas vivendo num espaço muito próximo, tá bom? Então a terminologia nesse momento aqui não é uma discussão que a gente precise se aprofundar muito, tá bom? Então vamos para cá. Então, o período paleolítico ele se estenderia aí, né, do desenvolvimento do gênero Homo, aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, aproximadamente, com o desenvolvimento do Homo habilis, né, depois o Homo erectus, e se estende até aproximadamente cerca de 12 mil anos atrás, né, quando você vai ter as primeiras organizações agrícolas, né, os primeiros assentamentos sedentários que começam a aparecer e passam a se tornar mais fixos. Você vai ter também o desenvolvimento da agricultura com aproximadamente aí de 10 a 12 mil anos 10 a 12 mil anos atrás, e esse fato, né, esse processo, ele marca uma transformação nessa sociedade. Então, esse primeiro momento a gente chama de período paleolítico, né? Ele é caracterizado principalmente pela fabricação de instrumentos feitos de pedra, ossos e madeira, tá, pessoal? Mas não é especificamente pelo fato de ser fabricado de pedra, né? Apesar de ser chamado de pedra lascada, né, pedra antiga, dá essa ênfase na pedra, o ser humano ele não fazia instrumento apenas de pedra, tá? Ossos também foram usados, madeira também, tá? Ainda que a pedra ela se tornasse um elemento central, e também tem o fator de que ela chega até a gente com mais facilidade. A madeira ela facilmente se desgasta na natureza, então esses instrumentos, muitos deles com certeza desapareceram, mas a pedra, né, ela chega muito mais facilmente até nós. E, de novo, não é qualquer pedra, né? A pedra ela passa por um processo fundamental, que inclusive é o que dá o nome também ao período, que é o chamado lascamento, né, de pedras. Então, assim, o ser humano ele não utiliza apenas uma pedra qualquer, mas a chamada pedra lascada. O ser humano ele passa a desenvolver uma das primeiras técnicas, né, o início aí do processo tecnológico do ser humano, que é a lasca da pedra, é aprender a lascar uma pedra. Então, lascar a pedra é quebrar ela, né, em determinados formatos, dando a ela um formato pensado, um formato objetivo, tá bom? Então, havia uma série de técnicas e também um conhecimento muito importante sobre as diferentes rochas, né, tendo em vista que se tem rochas mais rígidas, rochas mais sedimentadas, né, rochas que quebram mais fácil, rochas que não são tão firmes e por aí vai. Então, essa técnica da pedra lascada provavelmente é o que dá aí esse aspecto central desse período, tá bom? Então, se a gente pensa que
na vida humana paleolítica, né, a gente está falando de um período que os seres humanos vão usar esse tipo de instrumento, né? Aqui eu coloquei algumas imagens de pinturas rupestres, né? As pinturas que são feitas na parede das cavernas, com argila, com alguns elementos aí que coloriam, né? Que deixavam a sua marca na parede e permaneceram a salvos, tendo em vista que estão nas cavernas, então acabavam ficando, de certa forma, salvos, né? Das intempéries ambientais, como o vento, a areia, a chuva, o sol, e aí se preservaram por milhares ou milhões de anos, dependendo, né? Na verdade são milhares de anos, porque acho que o registro mais antigo da pintura rupestre tem aproximadamente 40 mil anos. Tá? E aqui também tem algumas imagens sobre as pedras, tá? Então a gente tem aqui algumas pedras lascadas, né? Ou instrumentos fabricados a partir de lascas de pedras. Se vocês observarem bem, isso aqui são pedras que sofreram vários atritos, né? Elas sofrem impactos para elas irem quebrando, e aí você vai dando, né, com esses atritos, esses formatos. É evidente, pessoal, que esses formatos não são naturais, né? Se você observa que a gente tem pontas de flecha ou de lança, tá? A gente tem facas, né, que eram utilizadas para cortar carne, né, para conseguir extrair a pele de um animal, tá bom? Então isso aqui são exemplos da técnica de lascamento aí das pedras, tá bom? Então vamos para frente. Pessoal, a vida no Paleolítico, né? Então, quem eram essas pessoas? Grupos humanos, geralmente pequenos, tá? Que compunham aí de 20 a 40 pessoas, dependendo dos grupos, né? Homens, mulheres, crianças. Esses povos viviam principalmente da caça e da coleta, então a caça de animais, tá? Inicialmente de animais menores, mas que com o desenvolvimento desses instrumentos de pedra lascada vão fazendo a caça de animais maiores, né? Tendo visto que com esses instrumentos era possível caçar elefantes, né? Mamutes e por aí vai, tá bom? Então, caçadores e coletores, né? Coletores no sentido de que eles também se utilizavam de frutos, né? Frutas que eram extraídos, sementes, grãos que eram coletados da natureza, né? Afinal de contas, esses seres humanos estão cercados pela natureza, claro que dependendo do local onde eles estão, mas eles coletavam esses frutos e faziam ali o preparo desses objetos, desses elementos da natureza, né? Desses frutos, tá bom? Então, inicialmente, a sobrevivência dos seres humanos ela estava atrelada à sua capacidade de caça e coleta. Também é importante destacar que aqui também surge um início, né? O início ali, o protótipo do que seria a divisão sexual aí, né? Social do trabalho. Então a gente tinha homens geralmente voltados para a atividade da caça, enquanto as mulheres elas estavam muito mais ligadas à coleta desses frutos, tá bom? A gente tem grupos nômades. Então, o que é nômade, professor? Nômade eram as sociedades ou grupos que não possuíam habitação fixa, ou seja, eles migravam de local em local enquanto era vantajoso. Como assim? Como esses povos viviam da caça e da coleta, o que acontecia? Quando eles estavam num determinado local, eles iam ali coletando, né, caçando, e aí o que vai acontecer? Com o tempo isso vai escassear, né? Quer dizer, os animais vão se afastando, os frutos vão ficando cada vez mais distantes, então vai ficando escasso a alimentação, principalmente dependendo do tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, mais rápido esses recursos eles se acabavam, né? Então era preciso mudar para um outro local para poder recomeçar esse processo. Geralmente, nesses primeiros momentos, a gente vai ter a habitação desses grupos em grutas, em cavernas, tá? Em cavernas, né? Pequenas grutas onde eles podiam se abrigar da chuva, do frio, mas que com o decorrer dos milhares de anos vão surgindo também as habitações mais simples, habitações essas que eram feitas geralmente com ossos ou com madeira, e geralmente se utilizavam peles de animais, né, o couro dos animais caçados, para poder fazer ali uma espécie de tenda, né, que protegia contra a chuva, contra o vento, contra o frio. Tá bom? Então, inicialmente você vai ter esse tipo de habitação mais simples, tá certo? Muitos deles às vezes
passavam um determinado período num determinado lugar e aí em seguida migravam para outros locais. A gente vai ter nesse processo uma longa migração, né, que inclusive vai fazer com que os seres humanos saíssem da África para outras regiões do mundo, né, do planeta. Como a gente já sabe, é provável que o ser humano, o mais provável é que o ser humano tenha surgido na África, desenvolvido na África, pois os ancestrais mais antigos ali permaneceram, e de lá migraram para o restante do planeta, tá bom? Então, essa migração provavelmente ocorreu durante a migração do Homo erectus, né, que passa a habitar outros locais, que vai para a Europa, onde você vai ter o desenvolvimento de outras espécies, né, como o caso do Homo neanderthalensis, que é uma outra espécie, mas que foi, né, em decorrência desse processo. Então você vai ter a habitação tanto da Europa como da Ásia, né, por parte dessa migração durante o Paleolítico, certo? A arte rupestre, como eu já falei, ela se desenvolve aí aproximadamente 40 mil anos, 35 a 40 mil anos antes de Cristo, aí, há quase 40 mil anos atrás, né? Então essa arte ela passa a representar a vida, né, comum desses homens, dessas pessoas. Ela passa a representar, aos poucos, eles vão representando as danças, as caças, os animais, tá certo? Então, as pinturas rupestres elas têm uma importância muito grande, né, não só no sentido do registro, do desenvolvimento do registro humano, como também no sentido de fonte, né, de história, de fonte histórica, para a gente poder entender essas pessoas. Também é durante o Paleolítico que o ser humano ele provavelmente desenvolveu o domínio do fogo. Aqui a gente tem uma questão muito complexa, que é o conhecimento do fogo e o domínio são coisas muito diferentes, né? Então, o conhecimento do fogo ele é algo que ainda é muito discutido, né? Sobre a que momento o ser humano ele teve esse conhecimento do fogo, tendo em vista que catástrofes naturais, raios, queimadas, elas aconteciam, mas o fato fundamental é o domínio, é a partir do momento em que o ser humano passa a produzir o fogo, né? Ou seja, quem haveria, né? A discussão é quem haveria dominado esse fogo, né? O Homo erectus ou o Homo sapiens, né? Muitos historiadores defendem a ideia de que o Homo erectus foi provavelmente o primeiro a dominar o fogo a partir do atrito, né? Entre pedras, gravetos, né? E outros defendem que foi o Homo sapiens aproximadamente 200 mil anos antes de Cristo aí teria feito esse domínio, né? Mas o fato é que o domínio do fogo ele traz mudanças fundamentais, aí ele ocorre durante o período paleolítico, tá certo? Então ele é algo que causa uma transformação no modo de vida desses grupos, porque permite o cozimento de determinados alimentos, né? A proteção contra o frio e também a proteção contra outros animais, né? É o domínio do fogo que vai garantir, por exemplo, a mudança na alimentação. Agora você vai ter alimentos cozidos e por aí vai. Então você vai ter uma série de transformações ocasionadas pelo domínio do fogo, né? O desenvolvimento aí da técnica de produção do fogo. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vai parar por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da agricultura, mais sobre o período neolítico especificamente, o surgimento das primeiras cidades, tá bom? Estudem, façam a leitura do capítulo, tá certo? Dúvidas, enviem lá no Google Class e aí na próxima aula eu vou dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Então, obrigado por assistir e até a próxima.